Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Eu escolhi gravar esse vídeo bem curto, só para a gente discutir um pouquinho sobre o texto que fala sobre pesquisa quantitativa, tá? Nós estamos na fase de estudar para PX1, então é importante a gente trazer um conceito bem curto, mas bem breve, exemplificando o que é, né, e como ocorre a pesquisa quantitativa no âmbito da educação, tá? Então vou apresentar aqui para vocês um material que eu fiz bem simples, né, antes feito do que perfeito, para que a gente consiga pegar aí os conceitos. Então, o texto é Pesquisa Quantitativa em Educação, algumas considerações do Guilherme Pereira e da Ortigão, tá? Eu coloquei esse texto depois, ele não consta no cronograma, mas eu deixei aviso e ele vai cair na PX1. Então, eu trouxe alguns conceitos bem resumidos para vocês. Primeiramente, né, esse pesquisador Kevin Jones, ele vai falar o quanto que alguns pesquisadores criticam o método, né, a abordagem quantitativa como trabalhosa, trivial, insensível, reducionista, reacionária e até morta. Então ele vai contra essa forma de pensar e de ler a pesquisa quantitativa e o texto também vai contra isso, né? Aí Bernadette Gatti vai trazer que, além disso, as tabelas, os indicadores, né, os testes de significância, etc., nada dizem, né? O significado dos resultados é dado pelo pesquisador em função do seu estofo teórico. Então, a ideia de que a pesquisa quantitativa ela não tem nenhuma interpretação, né, nenhuma significância do pesquisador, ela não é real, né? Ela vai transformar esses resultados, né, esses dados, numa linguagem matemática e estatística, mas de todo modo vai ter uma certa interpretação e trazer um certo olhar do autor, do pesquisador, do autor. Até porque, quando ele cria um questionário e faz perguntas, ele tem uma ideia, ele tem um objetivo, ele quer chegar em algum lugar. Os cientistas nunca coletam dados, né? Eles criam dados, né? É verdade, né? Eles não quero dizer que eles manipulam dados, mas eles criam dados na medida em que quando é ele quem monta o questionário. Então ele vai fazer as perguntas de acordo com aquilo que ele quer descobrir, com o seu problema, com o seu objetivo de pesquisa, né? Pesquisas quantitativas e qualitativas não são polos opostos e antagônicos, são complementares e oferecem diferentes perspectivas. Sim, nós não estamos colocando uma em oposição à outra, né? Tanto que a analogia no ponto 5 que faz é em questão a imagem, né? A proporção da imagem. A pesquisa qualitativa, ela vai olhar o micro, né? Os detalhes, porque ela trabalha com um universo menor, né? Já a pesquisa quantitativa, ela não pode fazer isso. A sua área representada é muito maior. Portanto, não se tem como olhar os detalhes. Então, o que você vai fazer nesse tipo de pesquisa? Você vai generalizar, o que é diferente de homogeneizar. Então, ela utiliza como exemplo um instrumento, né, chamado survey, que consiste basicamente em um conjunto de questões, né? Vai montar um questionário com um conjunto de questões padronizadas, apresentadas a uma amostragem populacional, ou seja, uma amostra populacional. Eu não posso falar com todos os professores do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Então, eu vou criar uma amostra significativa, vou criar um questionário para poder pesquisar esse grupo, essa amostra, e depois eu vou generalizar. A diferença entre survey e o censo está nesse recorte. O survey ele seleciona uma amostra, enquanto o censo ele opera com toda a população, o que torna isso mais complexo, né? E menos viável para as pesquisas aqui no campo da educação, no nosso caso, que temos 2 semestres. E aí o autor continua, né?
questionários de pesquisas precisam estar apoiados em referências teóricas. Sim, você, antes de montar um questionário, teve até uma aluna que me perguntou, né, sobre o questionário, nós precisamos saber muito bem o que nós queremos, o nosso objetivo, aonde queremos chegar e ler sobre os autores que tratam daquele assunto. Então, não se trata de fazer um questionário assim, eu quero criar um questionário, uma pesquisa survey e vai dar tudo certo. Não, você precisa estar ancorado, né, com o seu referencial teórico dentro do seu tema. E aí ela traz um exemplo, né, a Ortigão, ela fez a tese dela de doutorado com pesquisas quantitativas, utilizando a técnica survey. Aí ela traz o objetivo dela, né? Era compreender o que os professores de matemática selecionam para o ensino dessa disciplina, em que medida esta seleção é impactada por características do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da escola. Um estudo do tipo survey, né, ou seja, questionários, né, foi desenhado envolvendo uma seleção de amostra, né? Ela selecionou um grupo de professores e aí aplicou o questionário, professores e estudantes, construídos especificamente para pesquisa e depois análise dos resultados. Professora, mas a abordagem quantitativa não é só a quantidade? A gente não quer saber só a quantidade? Não, senhor. Veja bem aqui o objetivo dela: compreender o que os professores de matemática selecionam para o ensino dessa disciplina. Então, o que ela vai pegar? Ela vai pegar o que eles selecionam para o ensino da disciplina de matemática, pegar todos esses dados, né, e vai tabular, e vai transformá-los em uma linguagem matemática e trazer as ponderações. Então, se ela avançar na quantitativa e for para a qualitativa, pode ser que ela queira conversar também com os professores, aí ela vai para uma outra abordagem, tá? E aí, né, Babi sugere que na organização